Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 23 de agosto de 2025, né? Uma sexta-feira. Estamos começando mais um Momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando água, meu Deus, eu te fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, hoje está em 1 Samuel 19. Saul procura matar Davi, amém? Diz assim, Saul falou a seu filho Jonas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonas, porém, gostava muito de Davi. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadira Albano, apareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que o Senhor venha a ser exaltado, seja glorificado através da Tua palavra neste canal, porque, Senhor, a Tua palavra é a primazia, a Tua palavra é a primícia, Deus, Nai, a sua decomanai, que hoje diminua, que desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém? Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus. Diz assim, Saul procura matar Davi. Saul falou a seu filho Jonas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonas, porém, gostava muito de Davi e o alertou, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado. Amanhã cedo vá para um esconderijo e fique por lá. Aí, né, Jonas, né, como ele sendo amigo de Davi, né, e sabia ali da intenção, né, Saul já falava abertamente a intenção dele de matar Davi. Por quê? Porque Davi incomodava. Aleluia. O invejoso é assim, igreja. Ele olha para você e ele vê aquilo que ele não tem na sua vida. E Saul não tinha mais a presença de Deus, porque o Espírito do Senhor já era com Davi, não era mais com ele. E isso incomodava muito, igreja. Aí a sorda como a Naira manda sai, né? E aí, o seu filho Jonas, como ele gostava muito de Davi, por ele ser amigo de Davi, né? Ele vai, né? E avisa Davi. E aí, diz para Davi sair, né? Aí diz assim no 3, sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, ele fez e trouxe grandes benefícios ao rei, né? Mas o invejoso não consegue enxergar isso, igreja, ele não consegue enxergar, né? E isso é muito triste, né? A gente vê isso nos dias de hoje, somente dentro das igrejas. Se alguém vê uma irmãzinha louvando melhor que a outra, gente, ai meu Deus, já começa a perseguir, faz bolinho, por quê? Porque é invejoso, o invejoso não suporta ver o outro crescer, amém? Ele arriscou a vida quando matou os filisteus, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente, porque então farias mal ao inocente como Davi, matando-o sem motivo. Então seu filho fala, pai, não tem motivo para isso. Para que isso? Que inveja é essa? Né? Tá deixando a inveja te dominar, o ódio, a ira, né? Porque o invejoso, igreja, ele não suporta, né? Ele quer, o negócio dele é destruir você, arrancar você, exterminar você, acabar com você, né? O ódio dele é tanto que ele quer matar Davi, né? E aí diz assim, Saul atendeu a Jonas e fez esse juramento, juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Olha a falsidade, olha, jurando em falso. Então Jonas chamou Davi e lhe contou a conversa toda, levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Aí Jonas apazigua, né? Jonas consegue apaziguar, né? E levou até Saul Davi e voltou a servir Saul como anteriormente. Mas o invejoso, igreja, ele sempre vai estar guardando uma ocasião, sabe? Para te prejudicar. Para nos prejudicar sempre. Porque ele não aguenta, né? Houve uma guerra, outra vez, e Davi foi lutar com o filisteu. Ele lhe impôs uma grande derrota e eles fugiram. Davi vai e ganha a guerra. Por quê? Porque Deus era com Davi, tá?
Então, o desejo de Saul eliminar Davi dominava ele constantemente, né? Então, assim, ele não conseguia se conter, né? Mesmo sabendo que as pessoas gostavam de Davi, que conseguia ver aquele ângulo que ele não via de Davi, né? Mesmo ele vendo, as pessoas vendo o ângulo do que Deus havia feito através de Davi, ele não conseguia enxergar. Por quê? Porque a inveja dele era muito grande, né? E aí, igreja, e Saul atende ali o juramento que fez pro seu filho, ele jura, né? Juro pelo nome do Senhor, né? Que Davi não será morto. E aí, igreja, a gente vê algo, né, que... Vamos prosseguir para você ver. No 8, no 9. Mas, no 8, houve uma guerra outra vez e Davi foi lutar com os filisteus. Ele impôs uma grande derrota e fugiu. No 9, mas o espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com uma lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Davi conseguiu escapar naquela mesma noite, né? Olha, naquela mesma noite, então Saul tenta matar Davi de novo com uma lança, né? Davi estava lá na sua casa te servindo, tocando harpa para si, e ele com uma lança, né? Ele tenta, né, matar Davi. Olha o que ele faz. Diz assim, ó, Davi estava onde? Tocando harpa, ok? Aí no 10, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede e Davi conseguiu escapar, né? E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo. De manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelo de cabra na cabeça e a cobriu com o manto. Ô, Jesus, isso aqui foi boa, né? Ela vai, né? Pega ali um ídolo ali, né? E faz como se fosse Davi dormindo. Olha só. Aí, diz igreja, quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem a Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui tragam-no aqui em sua cama para que eu mate, né? E, tipo, o desejo dele era matar, né? Então ele diz assim no 15: então enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam aqui na cama para que eu mate. Não, vou matar dormindo mesmo na cama, deitado, né? Traga na cama, ele tem que morrer. No 16. Então, igreja, ele queria a todo custo matar, né? Aí diz assim no 16: quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama da cabeceira e havia uma almofada de pelos de cabra, né? Então, você vê, mais uma vez, Davi conseguiu fugir ali do ódio, né, sangrento de Saul, tá? O invejoso, igreja, ele quer destruir totalmente. Saul, ele não suportava a igreja. Ele olhava para Davi e via aquilo que Deus falava, Samuel falando com ele: ei, Saul, já era, Deus rejeitou você, Saul, né? A rejeição de Deus para com Saul foi algo que acabou com o psicológico dele, com o emocional dele. Ele não conseguia aceitar a rejeição de Deus, né? Ele achava que ele não poderia ser rejeitado. Por quê? Porque ele era bonito, porque ele era rei, porque ele era filho de rico, né? Então, assim, como assim? Vai me rejeitar? Eu sou Saul, né? Eu sou Saul. Eu levanto ídolos, eu levanto estátua em homenagem à minha pessoa. Então, assim, eu sou Saul, né? Então Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que meu inimigo escapasse? E ela respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá, né? Então ele vai lá para Samuel. Igreja, pensa o estado de Samuel em ouvir tudo que Saul estava querendo fazer com Davi, né? Ele já imaginava, porque até quando ele foi ungir Davi, ele falou isso, né? Se Saul souber que eu tô indo... Não, vai lá e faz um sacrifício, né? Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, e disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens
para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe, né? E cantaram isso e contaram isso a Saul, né? Então, assim, até os homens, né, de Saul, né, foi cheio ali, né, da presença do Espírito, né? Entrou neles. Lembra de Saul? Quando encontrou com esses homens que louvava também, né? Poderiam ser dos mensageiros de Saul, eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou um mensageiro e eles também estão em transe. Depois, um terceiro grupo, eles também entraram. Então, toda vez que eles iam, né? Eles entravam ali em transe, né? Ficava ali cheio da presença do Espírito, né? E aí, igreja, por quê? Porque Deus estava, é uma maneira de Deus ajudar ali. E Saul entender que o Espírito do Senhor não era mais com ele. Era com qualquer um, menos com ele. Então pensa a situação de Saul. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e lhe responderam, em Naiote Ramá. Então Saul foi para lá e entrando o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Olha, o Espírito de Deus, aqui ó, para você ver no 23. Então Saul foi para lá, entrando o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar em Naiote. Olha, a presença de Deus na vida de Samuel era muito grande. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despindo ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Né? Então assim, ele não aguentou, né? Não aguentou, tá? Então, mostrando aqui a incapacidade, né, dele, que Deus, né, quando quer usar, Deus usa, quando não quer, né? Então, igreja, foi assim, gente, que forte, né? Então, foi assim, tremendo, né? Ele tentou matar Davi, né? Mas o Espírito de Deus era tão grande, né? Ali na vida de Samuel, que os homens iam matar Davi e entravam em transe, ficava cheio da presença do Espírito. E até Saul ficou cheio da presença do Espírito. Pensa como foi essa situação para Saul depois, né? A última experimentada do Espírito, né? Do Senhor sobre a vida dele, né? Então, igreja, mostra aqui também, né, que o espírito de Saul era totalmente diferente do espírito de Davi, né? O espírito de Davi, que Deus tinha com Davi, era um espírito diferente, né? Saul, mesmo tendo ainda o Espírito Santo tendo misericórdia dele, ele ainda continuava querendo matar, né? Meu Deus, é terrível, igreja, é terrível, é terrível, é terrível, né? Deus abençoe vocês. Tem aí final de semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz.